Agora sobre a Globo, que preferiu o Palmeiras ao Flamengo e ao São Paulo na transmissão das partidas de quartas de final da Libertadores da América. Só para vocês entenderem, os confrontos das quartas de final já estão definidos, com datas, horários e locais. E a Globo, por ter investido mais nos direitos de transmissão da Libertadores da América, tinha o direito à primeira escolha, ou seja, a Globo decidiria que jogo transmitir das quartas de final. E a opção da emissora foi de passar tanto o jogo da ida quanto da volta de Palmeiras e River Plate. Dessa maneira, a partida do Flamengo com o Estudiantes vai ficar para a ESPN. A ESPN foi responsável pela segunda escolha e São Paulo versus LDU, a terceira escolha, ficou com o Paramount Plus. Para você entender direitinho datas, horários e emissoras. Bora para o serviço. River Plate e Palmeiras vão se enfrentar nas quartas-feiras de 17 e 24 de setembro, 21h30, jogos transmitidos pela Globo e também pela ESPN, embora com exclusividade em TV aberta na TV Globo. LDU e São Paulo vão se enfrentar nas quintas-feiras de 18 e 25 de setembro, jogos marcados para as 19 horas e com exclusividade do Paramount Plus. São Paulo, que também já havia tido seus jogos contra o Atlético Nacional exibidos pela Paramount Plus. Flamengo e Estudiantes ficam restritos à ESPN e à Disney Plus, que é o serviço de streaming da ESPN, jogos nas quintas-feiras de 18 e 25 de setembro às 21h30. Se você fosse o executivo da Globo e pudesse escolher um jogo para transmitir, qual das opções você teria? River Plate Palmeiras, São Paulo e LDU ou o Flamengo e Estudiantes? Use o espaço para comentário e explique por que da sua escolha. Combinado? Aí, escolheram Palmeiras e River Plate, que eu acho que é dessas partidas é um clássico, né? Sul-americano, Palmeiras e River Plate. Aí a Globo quis transmitir esses dois jogos aí, que vai ser em TV aberta, beleza? Antes, deixa eu só contar que Carlos Miguel foi apresentado nessa sexta-feira. O novo goleiro do Palmeiras vai vestir a camisa 1, disse confiar na sua qualidade, que espera ser em breve o titular do Palmeiras. Também foi perguntado, obviamente, sobre a musiquinha que ele cantou em 2023, enquanto era atleta do Corinthians. Ele cantou: o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial, não tem copinha, não tem mundial. A copinha foi conquistada nesse intervalo de tempo. O mundial, os palmeirenses asseguram que também já havia sido conquistado em 1951. E o Carlos Miguel tentou nessa sexta-feira sair pela tangente, dizendo que era imaturo, que era coisa de alguém que havia vindo da base por conta da rivalidade, enfim, treta e problema que eu imagino que esteja superado. O que a gente vai... Eu acho que tá superado. Você que é jogador aí, ainda mais novo aí, zoar com outro time é complicado, né? Porque que nem aí, ó, o mundo dá voltas. Ele acabou fazendo aquela brincadeira, né? Cantando a musiquinha aí que o pessoal gosta de cantar. E agora vai Palmeiras, né? Tá no Palmeiras agora. Então aí tem que se explicar. Aí alguns torcedores ficam com o pé atrás aí sobre o jogador, mas... né? Ele vai ter a oportunidade aí de dar a volta por cima e poder mostrar seu futebol e representar o clube que vai pagar o seu salário, né? Que jogador profissional tem que entender isso, tem que saber que o mundo dá voltas e ele pode zoar um time e daqui a um tempo ele possa estar jogando nesse time aí para ele se explicar é meio complicado, né? Vai tratar de maneira importante nessa live. Quero falar com vocês sobre Andréas Pereira, tá? O meio atacante do Fulham tá de saída. E se ele não sair agora, o Fulham já sabe que vai perder o jogador de graça em menos de um ano. Aqui o contrato dele se encerra em junho do ano que vem. E o Andréas Pereira já deixou bem claro que não vai renovar. Antes de continuar, esse é um dos jogadores que para mim não serve pro Palmeiras, né? Pela novela que ele fez aí no começo do ano, ele ter se declarado pro Flamengo, se ele pudesse voltar pro Brasil, ele voltasse pro Flamengo, né? O sonho dele. Então é um desses jogadores que eu acho que ele tinha que segurar um pouquinho, né? Porque que nem agora estão falando que ele pode vir pro Palmeiras. É um jogador, para mim, que não serve para jogar no Palmeiras, ainda mais numa posição que o Richard Rios dominava, né? O Richard Rios joga 1000 vezes melhor do que esse jogador aí, tem mais sangue, né? Sangue quente, não é aquele jogador ameno, assim, que mais tranquilão, portanto faz perder, como
é o Felipe Anderson, né? Tanto faz estar ganhando ou perdendo, jogador bem sem sal, sabe? Então, esse é um dos jogadores que eu não queria que o Palmeiras contratasse, mas fazer o quê, né? Vamos ver aí. Vá seu vinho. O Daverson começa o ano no Atlético Mineiro, se muda para o Fortaleza. No Fortaleza, 26 jogos, 5 gols e uma assistência. Entre os motivos que fizeram ele ser afastado no Fortaleza, tá o excesso de brincadeiras. O Renato Paiva garante que antes de comunicar seu afastamento, pediu a Daverson, dá uma segurada, eu quero jogadores mais sérios, mais comprometidos. O ambiente não é para brincadeira. Fortaleza venceu Daverson leva muito na brincadeira, jogos, né? Eliminado da Libertadores, já havia caído na Copa do Brasil. Fortaleza é o penúltimo colocado no Brasileiro. E o Daverson, em meio à brincadeira, gozação. Além do Daverson, também foram afastados Emanuel Martínez, ex-jogador do América, o Magrão, goleiro, deixa eu ver quem mais, quer ver? Deixa eu pesquisar aqui, vai ser mais fácil. Magrão será que é aquele do esporte? Além do Daverson, eu acho que já se aposentou, né? Então, na primeira rodada de afastamentos, Daverson, Zé Wellison e Magrão, tá? Aí, nessa sexta-feira, o Daverson, Zé Wellison e Magrão, tá? Aí nessa sexta-feira, o Emanuel Martínez, o Rodrigo Santos e o Rian Guilherme. Esse Rian Guilherme, inclusive, que é um volante de 22 anos de idade, ele tá de mudança para o Cruzeiro, empréstimo até dezembro de 2020, ano de Telles, Fabiano Telles. Boa noite, Nicola. Sabe me dizer se o clima entre o Everton e o Carlos Miguel está bom? Hoje já está conturbado? Seria muito maluco se já tivesse conturbado, né? O cara acabou de chegar, inclusive na entrevista coletiva, o Carlos Miguel ressaltou a qualidade do Everton, trata-se de um cara super legal. Hein? Aguardemos cenas dos próximos caps, tá? Boa noite, Nicola. A verdade é que o Palmeiras está atrás do jogador paraguaio Julio Enciso. Cícero, o Palmeiras esteve atrás do Enciso, abriu negociações, entendia que o Enciso seria uma baita oportunidade de mercado. Esse é um paraguaio de 21 anos de idade, atua como meio atacante, ele surge no Libertad e acaba se mudando para o futebol inglês. Ele pertencia ao Brighton, só confirmar agora, porque é tanto time que tá... mas assim, ele disputou aí, ele pertencia ao Brighton e estava emprestado para o Ipswich Town, tá? Ele voltou para o Brighton e cumpriria seu último ano de contrato. Ou seja, era a última chance de o Brighton fazer dinheiro com o atleta. Palmeiras entrou em contato com o Brighton, dá para dizer até que o negócio poderia acontecer se dependesse do clube do inglês, mas o Enciso, desde o princípio, estava trabalhando com a ideia de continuar no futebol europeu. Foram alguns movimentos feitos por times de lá, até que o Strasbourg, da França, que é um time pequeno, mas afiliado ao Chelsea, entrou em contato e acertou um acordo, tá? Operação de 20 milhões de euros. Os exames médicos estão marcados para o começo da próxima semana. O contrato vai ser até 2031, prorrogável até 2032. Então, diante desse cenário, dá para dizer que Enciso não será contratado pelo Palmeiras, tá? Meus amigos, depois deste jogo horroroso, Palmeiras passou, tá qualificado, quartas de final da Libertadores. Vem aí o River Plate pela frente. Nas duas edições em que o Palmeiras enfrentou o River Plate na competição, 1999 e também 2020, o que aconteceu no final? O Palmeiras ergueu a taça. Então, é o terceiro encontro entre Palmeiras e River e nesta versão Abel Ferreira versus Marcelo Gallardo, também é a segunda vez que se encontram, lembrando que em 2020, nossa senhora, que teste pra cardíacos. Palmeiras meteu 3-0 lá na Argentina. E aí quando veio pro Allianz Parque pra, resolver a parada, fazer aquele jogo chamado protocolar, quase que o Palmeiras fica fora, perdeu por 2-0, VAR que anulou gols do River Plate, que seriam os terceiros gols naquela ocasião e que poderiam fazer com que o Palmeiras tivesse que decidir nos pênaltis, quase arriscou tudo. Felizmente, os deuses do futebol estavam ao lado do Verdão, que depois ganhou naquela ocasião o bicampeonato da Libertadores. Desta vez, mais um duelo pesado. E claro, um duelo que a gente espera que seja completamente diferente da atuação desta quinta-feira, do 0-0 horroroso, modorrento, catastrófico e que foi uma falta de respeito ao torcedor que foi ao Allianz Parque. Palmeiras passou, legal, bacana, mas não precisava ser dessa forma, porque quanto mais você eleva o seu nível de competição, quanto mais você joga vencendo, mostrando para os rivais o tamanho da sua força, encarando a competição do tamanho que ela te exige em termos de competitividade, em termos, claro, também de organização, de intensidade, tudo aquilo que a gente sabe que no futebol é importante, mas você cria a casca de preparação para buscar este grande sonho que é o tetracampeonato da Libertadores, tá bom? Mas passou,
jogo ficou pelo caminho, as críticas também ontem, para quem quiser acompanhar minha live pós-jogo aqui no canal do Facincani, só entrar aqui na playlist do Ao Vivo que vocês vão ver tudo que eu falei a respeito de Palmeiras Universitário, mas hoje, nesta sexta-feira, a informação é diferente. A novela Andréas Pereira ganha mais um capítulo nesta segunda temporada. E esperamos que, nesta ocasião, diferente do que foi na janela de transferências em janeiro, o final seja feliz. Tanto para jogador como para o Fulham, mas principalmente para Abel Ferreira e os seus comandados alviverdes. Porque o Palmeiras precisa, é obrigatório, ter um jogador no meio-campo que seja um referencial. Vou dar minha opinião em relação a Andréas Pereira e, claro, atualizá-los em relação a tudo isso. Para quem esteve na minha live de anteontem, no caso da quarta-feira, antes do jogo de Palmeiras e Universitário, vocês acompanharam as informações que eu trazia por lá, de que a novela tinha recomeçado, de que a chance existia e por parte de gente que lá em janeiro me abasteceu com todas as informações regradas desse caso Andréas Pereira. Ou seja, a história ganhou novamente uma oportunidade. E nesta sexta-feira ganhou um contorno também diferencial, que espero que daqui pra frente o Palmeiras mostre a sua força no mercado, mostre convicção e de uma vez por todas resolva este problema do meio-campo depois da saída do Richard Rios, que o Palmeiras segue penando para contratar um jogador de tal calibre, tá bom? Porque é o seguinte, na última quarta-feira, entre terça e quarta-feira, explodiu essa história do Andréas Pereira, de que o jogador teria entrado em contato com os empresários e pedido para fazer uma nova prospecção de mercado. Prontamente, a prospecção foi feita ao Palmeiras, que recebeu muito bem, mas deixou avisado. Olha, pelos termos que negociávamos em janeiro, a chance é zero. Palmeiras quase pagou pelo Andréas Pereira 25 milhões de euros, tá? Num total, seria 20 de entrada, mais 5 de... tá? Ok, resolvido isso. Não deu certo. Pra mim, o jogador também não fez nenhuma força para que o negócio acontecesse. Aliás, ele usou o Palmeiras de trampolim para se valorizar no mercado em que ele gostaria de novo de se sentir importante. Porque ele deu brecha para que o Palmeiras fizesse a abordagem. O Palmeiras chegou no Fulham, que pediu para o jogador trucar a situação. Aí o técnico, na época, o Marco Silva, conversou com o Andréas, ele deu uma recuada. Aí o Marco Silva passou a utilizar menos o Andréas do que ele esperava. Ele voltou a pedir para o Palmeiras conversar com o Fulham. Depois chegou o Fulham e falou, olha, agora você vai sair no meio da temporada, espera depois, vamos ver. O cara recuou. E aí deu uma entrevista dizendo que gostaria de ter continuado no Fulham, que tinha um projeto pela frente, que quer ficar na Europa e tudo mais, e isso declarações da época. Só que na mesma entrevista em que ele agradeceu o Palmeiras, mas falou que gostaria de ficar na Europa, abre aspas, se viesse uma proposta do Flamengo, voltaria amanhã. Ou seja, não deu pra entender nada, né? Ele usou o Palmeiras de trampolim, pipocou pra torcida do Flamengo, que nesse meio tempo foi lá encher o saco do cara nas redes sociais, e a gente sabe que isso tem peso, ele ficou ali, sabe, fazendo um tal de charminho que ninguém entendeu absolutamente nada. Se o cara tem peito, vai lá e aceita a proposta da qual ele se colocou à disposição, e agora desistiu de ficar na Europa porque sabe que o Fulham tá buscando uma nova reformulação. Ele já não foi utilizado nesses últimos jogos no início da temporada inglesa e agora pediu para ser negociado e para que os empresários prospectassem. Esperou, inclusive, até as últimas horas, uma abordagem do Flamengo que não veio, porque o Flamengo contratou o Jorginho e o Saul para essa posição em que o Andréas Pereira esperava jogar. Então, sobra o Palmeiras, o plano B da vida dele. Mas tudo bem, o Palmeiras o sempre teve como chamado plano A. E a negociação está acontecendo sim. E nessas últimas horas, ela teve uma primeira abordagem. O Palmeiras conversou com o staff do jogador, manteve aquilo que em janeiro prometeu ao cara, a resposta foi positiva, mas o Palmeiras falou para os empresários que, por aqueles valores do começo do ano, a chance era zero e o Palmeiras hoje tem à disposição 16 milhões de euros para o Andréas Pereira, tá? Então, se o Fulham aceitar 16 milhões de euros, o que eu trouxe inclusive de informação na minha live de quinta-feira pós-jogo, que o Fulham venderia o Andréas
entre 18 e 20, se o Fulham baixar a pedida para 16, o negócio vai ser sacramentado. Então, a partir de agora, começa mais um jogo de xadrez, uma chamada mendigagem do Palmeiras, né? Uma barganha para, claro, pagar menos por um jogador de 29 anos. Não dá muito para entender porque não é o perfil da Leila, não é o perfil do Abel, gostam de jogadores mais jovens, poder de revenda, e o Andréas não vai ter poder de revenda na compra que o Palmeiras vai fazer por esses valores. Todo mundo sabe. Ganho esportivo. E eu sou favorável aí, tá? Eu sou contra essa história de contratar aposta. Eu sou favorável a contratar jogadores que chegam para resolver. Ele seria a minha primeira opção no meio-campo? Não. Já falei que o nome para mim, para substituir perfeitamente o Richard Rios, até pelas características, é o Wendel, jogador que está no Zenit da Rússia. Jogador do Sport Portugal, que começou no Fluminense e é muito bom de bola. Mas o Palmeiras entendeu que o Wendel é um jogador ainda muito caro e tá tentando por essa barganha buscar o Andréas Pereira. Então a negociação, se acontecer e avançar, será por esses termos. Claro, o Palmeiras tentando pagar uma entrada menor do que os 16 milhões de euros e aí com isso colocar os chamados bônus para que o valor seja alcançado, tá? Então, a partir de agora, a decisão passa a ficar entre staff de Andréas Pereira e o Fulham para tentar demover o clube inglês de uma ideia de ganhar um valor maior e que seria até próximo do negociado no começo do ano e fazer com que o Palmeiras convença o clube inglês e faça essa venda que tanto o técnico Abel Ferreira espera que chegue para o meio campo, haja vista que a janela de transferências fecha em 2 de setembro e o Palmeiras novamente corre contra o tempo, porque vai ser uma negociação chata e complicada para fechar o negócio, como a gente acompanhou recentemente, de uma novela que se arrastou até os últimos dias da janela de transferências, a primeira deste ano, e não deu certo, e que inclusive o Palmeiras quase perdeu o Vitor Roque por isso, só registrando o jogador horas antes do fechamento oficial da janela europeia. Então, a partir de agora, corrida contra o tempo e poder de negociação. Lábia para saber se o Palmeiras de fato vai conseguir embrulhar a ideia do Fulham e trazer o jogador. Até porque, como ele pediu para o staff prospectar o Palmeiras, é porque já sabia da proposta do Palmeiras e dos acordos que foram feitos no começo do ano que vão ser seguidos. Salário, o top do Palmeiras hoje, no teto dos melhores jogadores, como Gomes, como Paulinho, como Veiga, como Vitor Roque, e os tais protocolares 5 anos de contrato. Vamos aí, rapaziada, essas informações aí do Jorge Nicola e do Facicano aí sobre o Andréas Pereira, um jogador que, na minha opinião, não serve para jogar no Palmeiras. Nós estamos cheios de jogadores que não tem alma, não tem vontade de ganhar, jogadores muito tranquilos, que não tem poder de reação, de disputa, de buscar vitórias. Então eu acho que ele é um jogador que não serve para jogar no Palmeiras. O Palmeiras precisa de jogadores que têm alma, que goste de vencer. E ele não me parece ser um jogador desse, né? Até pelos valores, 5 anos de contrato é muito, e eu sei que o salário vai ser muito grande também, vai ser o teto do Palmeiras. O Palmeiras vai pagar 5 anos de contrato para um jogador que não chama responsabilidade, não é um jogador que a gente possa confiar. Então eu acho que o Palmeiras não pode ir atrás desse jogador. No caso o Wendel, eu acho sim, o Wendel do Zenit é um jogador mais novo, um jogador que tem características não parecidas, mas que lembra muito o Richard Rios. Então acho que ele seria o jogador ideal para o Palmeiras ir atrás, né? Valores que é muito alto e o Palmeiras não está querendo investir nessa posição aí com valores bem altos. E o Andréas Pereira, ele está quase em fim de contrato, né? Daqui até o final do ano ele já pode assinar um pré-contrato, então eu acho que o Palmeiras não pode pagar 16 milhões de euros que ele estava falando. Então eu acho que o Palmeiras tem que buscar outros jogadores aí. Beleza? Deixa um like aí, se inscreva no canal e é nóis, até a próxima. Avante palestra!